Olha, analistas do mercado financeiro elevaram a projeção da taxa básica de juros para 14%, diz 14% em 2025. Os dados do Boletim Focus foram divulgados hoje. São as primeiras projeções depois da decisão do Copom em subir a taxa Selic para 12,25% na semana passada. Você acompanhou aqui no Conexão. Mas o que isso representa para a economia brasileira, hein? Para analisar esse cenário, a gente faz conexão com a economista e professora da FGV, Carla Bene. Boa tarde, professora. Seja sempre muito bem-vinda. Eu confesso que estou curiosa para saber a sua análise. Você acompanha tudo em tempo integral e para a gente entender melhor, né? Por que mais um boletim chega, um boletim de analistas do mercado e com essa previsão de mais alta? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Infelizmente, o que a gente vê é a precificação daquilo que o próprio mercado financeiro sinalizou. Então, o Banco Central, ele emitiu uma nota, né, na ata dele, já da reunião do Copom, a Selic hoje está em 12,25. Ele subiu um ponto percentual. Como ele já sinalizou que para a próxima reunião ele também pretende subir mais um ponto percentual e para outra reunião mais um ponto percentual, por volta mais ou menos de abril, Kelly, a gente já vai estar com 14,25 de taxa Selic. Quando a gente olha o Boletim Focus hoje, é como se a gente estivesse vendo uma foto de 31 de dezembro de 2025. Sempre que você olhar o Boletim Focus, é como se você estivesse olhando o final do ano. Então, o que o mercado financeiro já está sinalizando? Que essa Selic vai subir e depois, eventualmente, ela pode ter período de neutralidade, ficar no mesmo patamar, mas que ela vai fechar o ano de 2025 a 14%, o que é algo muito ruim para a economia como um todo. Tá, então, para a gente traduzir, professora, para quem não entende muito dessa taxa, da economia, como que isso afeta o nosso bolso, hein? Essa última reunião do Copom, como o Banco Central ele está muito preocupado com as expectativas do mercado financeiro, o que ele fez nesse texto, inclusive? Ele vai literalmente, Kelly, provocar uma recessão na economia. Ele vai contrair a economia porque a taxa de juros vai subir muito. Então, se você precisar de um empréstimo, se você quiser pegar dinheiro para colocar na sua empresa, se você for fazer algo parcelado, a tendência toda é o quê? Que as taxas de juros vão subir. Então, a gente está imaginando já para o ano que vem, um ano com uma atividade econômica menor, porque o custo do dinheiro vai subir. Por isso que eu estou falando para você que não é uma notícia boa. Pois é, agora, aumentar a taxa de juros, né? Aumentar a Selic, a longo prazo, pode ser bom ou ruim para a economia brasileira? Porque, assim, quando você freia o consumo, até quando realmente os setores aguentam vender menos? Essa sua pergunta, ela é a crucial, porque a própria Confederação Nacional da Indústria já fez uma nota, seguida da ata do Copom, né, da sinalização de aumento, dizendo que isso vai ser um grande problema para o setor produtivo. A reindustrialização nossa fica comprometida e o grande problema, Kelly, é o seguinte: nós estamos com uma atividade econômica muito boa, vamos fechar o ano a 3% de PIB e o menor patamar da desocupação. Você tem mais pessoas empregadas, com uma massa salarial melhor, a gente inclusive já discutiu isso aqui, falando da recomposição da fórmula do salário mínimo. O que vai acontecer? Você vai retirar esse grupo da economia. Essas pessoas vão ter mais dificuldade de continuar na economia, porque toda pequena e média empresa que precisar de um empréstimo vai ter dificuldade. E diante de uma dificuldade, Kelly, a primeira coisa que você faz é demitir. Então, o cenário para 2025
é de uma contração da economia. Então, para quem produz, o setor produtivo mesmo da economia, que a gente chama de economia real, ela está todo mundo preocupado com esse aumento de taxa de juros. Pois é, e teria só essa alternativa, hein, professora? Ou teriam outros meios menos dolorosos? Porque o que a gente está prevendo para o ano que vem, então, é uma situação bem complicada. É uma situação difícil porque você está favorecendo quem aplica o dinheiro no mercado financeiro. Você está favorecendo o rentismo e dificultando muito a vida de quem gera emprego e renda. Então, essa é a ferramenta que o Banco Central tem na mão, que é subir a taxa de juros. O grande problema é que a elevação da taxa de juros, para conter a inflação, ela não é uma eficiência mágica, linear. Olha, eu vou subir a taxa de juros e a inflação vai cair. Na verdade, a inflação acaba caindo justamente por quê? Porque você aumenta a recessão e aumenta o desemprego. Então, essa é a métrica que a gente muitas vezes precisa alertar e acaba ficando preocupada porque você, de novo, vai dificultar a vida de quem tem empresa e de quem emprega. Agora, professora, enquanto isso, acontecem outras movimentações. Os parlamentares chegaram à última semana do ano legislativo com uma agenda cheia de matérias econômicas. O pacote fiscal do governo e a reforma tributária estão entre as pautas. O que a gente pode esperar, então, desses próximos dias, hein, que são muito importantes também? Olha, o que eu tenho observado, Kelly, é que a gente está. Repare que a velocidade, a gente está praticamente fazendo essa questão a toque de caixa. Mas o Congresso deixou isso para os 45 do segundo tempo, basicamente. Segunda-feira, essa segunda agora, já começam as negociações, porque os prazos vão finalizando. Você tem o recesso. Só que antes do recesso, você tem que aprovar algumas diretrizes orçamentárias. Então, essa é a primeira coisa, porque senão você não começa o ano que vem com a estrutura orçamentária. Só que, para aprovar a reforma fiscal, o que foi feito? Foi feito literalmente uma chantagem, porque o Congresso está empurrando essa aprovação por causa da questão da transparência das emendas parlamentares. Então, o Congresso, ele não só quer mais emendas, não é só uma questão de volume financeiro, ele quer emendas sem transparência. Então, o que acontece? É esse daí o grande ponto. No entanto, que nós tivemos até um movimento interessante, Kelly, do mercado financeiro, apoiando o governo, dizendo não é possível que o Congresso vai continuar com essa chantagem. Então, esse final de ano, Kelly, nós estamos com tudo. É o governo que apresenta pacote de reforma para o imposto de renda e o mercado financeiro não gosta, e aí especula para poder aprovar a reforma tributária. Olha, esse final de ano está um hospício. E quando a gente fala, né, de taxa básica de juros e reforma, primeiro eu vou falar dessa questão do gasto, né? Todo mundo, quando a gente fala de gasto do governo, isso envolve também o Congresso, né? Governo também, o Congresso faz parte do governo. E quando a gente aumenta a taxa básica de juros, a gente também complica a situação das dívidas do governo, é isso? Isso. 2 pontos super importantes. Um dos pontos que estão para ser, um ponto principal que está para ser é essa limitação dos supersalários, que já está dando problema, inclusive com o judiciário. Então, esse daí já é o primeiro ponto. Então, repare, todo mundo fala que precisa cortar gasto, mas na hora que chega próximo de você, aquilo ali acaba se afastando. Então, exatamente esse ponto, ele é uma questão importante. E voltando no seu primeiro ponto, que é a elevação da taxa Selic. A cada 1 ponto percentual, Kelly, que o Banco Central sobe da taxa Selic, ele provoca um desembolso, na verdade, no Tesouro de 50 bilhões de reais. Então, se a gente já teve 1 ponto agora e já tem uma sinalização de mais 2 pontos que a gente vai subir ano que vem, olha o volume de despesa financeira que o Tesouro vai ter. Não tem corte de gasto público que supere isso.
E eu acho muito importante a gente trazer esses assuntos aqui, que muita gente fala, eu não gosto de economia, não entendo de economia, mas veja como são temas que nos impactam. Impacta quando a gente precisa de um financiamento, né, de um empréstimo, enfim. Então, a gente precisa vir traduzindo para a gente conseguir falar também de economia, discutir na roda de amigos, discutir entre a família, porque nós precisamos estar atentos ao que acontece, inclusive também no Congresso. Agora, enquanto isso, no cenário internacional, também muita coisa está acontecendo, né? Por exemplo, o Bitcoin bateu um novo recorde nesse fim de semana e foi negociado acima de 106 mil dólares. Isso impulsionado pela sugestão do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de criar uma reserva estratégica da criptomoeda. Então, vamos traduzir isso também, né? Porque realmente só uma sugestão dele já fez a moeda explodir. Fez, exatamente. Uma criptomoeda, que pode ser Bitcoin, Ethereum, tem centenas, mas o Bitcoin é a mais famosa ainda. Ela não é considerada, na sua essência, moeda, porque ela não tem emissão estatal. Então, essa daí é um ponto interessante, porque o desejo do Bitcoin é ele fugir do controle do Estado, digamos assim. Então, essas são algumas considerações importantes. O próprio Donald Trump mudou, Kelly, o seu discurso. Em 2019, ele era absolutamente contra, dizia que isso era um absurdo, que o Bitcoin não era uma nuvem, aquilo não funcionava e não tinha a mínima segurança. O que aconteceu de 2019 para 2024? Uma parte da população americana passou a ter bitcoins. E justamente para ele poder falar com esse público, agora ele é o maior defensor do Bitcoin, quer fazer uma reserva, quer que os Estados Unidos lidere este mercado específico. E aí tem o segundo ponto para a gente fechar a nossa questão, que é o quê? A grande problemática da China com a expansão dela no comércio internacional em moeda local. Para quem não tem ideia, no Brasil, as nossas reservas internacionais em moeda chinesa, no ano passado, já estão no mesmo patamar do euro. Então, olha que coisa interessante como o mundo está aceitando moeda chinesa nas importações e exportações. Vamos seguir de olho, contando sempre com a sua análise. Professora, eu estava com saudade, fazia tempo que a gente não se falava aqui ao vivo pelo Conexão. Uma boa tarde, obrigada e até a próxima. Obrigada, Kelly, também estava com saudade. Um grande beijo para você e para todos. Até!